recusei a cumprir ordens bem menos graves do que essa, o grampo no Alvorada e Itamaraty. Algumas das ordens ele se recusou a cumprir. Sobre elas também grave, falou claramente e sem rodeios. Houve uma determinação de Washington para que eu monitorasse todas as mesquitas, cheques, aiatolás e líderes da comunidades muçulmana no Brasil e fizesse listas. Recusei-me a ocasiões em que uma pessoa deve recusar a cumprir ordens inconstitucionais. Por outro lado, assegura ele que os atentados contra alvos israelenses em Buenos Aires, Argentina, na primeira metade dos anos 90, foram tramados dentro do território brasileiro. Está aqui. Quem diz isso é o jornalista Bob Fernandes, da revista Carta Capital. E tem mais. Diz ainda que Carlos Costa treinou centenas de homens, mandou dezenas deles aos Estados Unidos, à sede do FBI, levou Anthony Garotinho, o único político brasileiro, à posse de Bush Jr., ex-chefe do FBI, pagava as contas da mesma forma que revela ele em estarrecedoras páginas, outras agências, outros serviços americanos e o próprio FBI pagam, eu disse pagam, o verbo está aqui no presente, segundo o jornalista Bob Fernandes, contas das polícias do Brasil. Virando a página, direto como pode ser um norte-americano, Carlos Costa relata. Deixa eu lembrar aqui. As polícias do mundo têm o seu intercâmbio. Isso é natural ter. Agora, pagar contas é gravíssimo. As polícias de todo mundo têm a sua teia de informação e devem ter para benefício da humanidade, devem ter para benefício de seus países. Mas ficar à mercê do poderio econômico de outro é muito grave. Continuo direto como pode ser um norte-americano, Carlos Costa, ex-diretor do FBI, segundo a revista Carta Capital, segundo matéria de Bob Fernandes, o jornalista. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, é uma pedinte. Ele diz que é uma pedinte, veja entre aspas. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, é uma pedinte, segundo Carlos Costa relata na revista Carta Capital. E não apenas dos Estados Unidos. O Estado brasileiro, continua a revista, continua Bob Fernandes, assiste, continua o verbo no presente, como se tudo corresse na maior normalidade. É preciso cortar gastos, contingenciar. Então, que mal há se os Estados Unidos, em troca de acesso total e controle, atenção Brasil, então que mal há se os Estados Unidos, em troca de acesso total e controle, doam alguns milhões de dólares para as polícias e instituições verde-amarelas a cada ano. Instituições verde-amarelas, o que é? Ou o que são? São coisas do Brasil ou são coisas americanas? São coisas do Brasil ou são coisas da Argentina? São coisas brasileiras. Aí arremata o ex-diretor da FBI. E depois vocês querem ser levados a sério? Hein, Brasil? Pergunta e responde ao mesmo tempo o ex-chefe do FBI ou do FBI. Quando atira para fora, Carlos Costa mira na administração Bush.
com a autoridade de quem chegava a ler e manusear em média por semana mais de 300 documentos, este Carlos Costa. Por semana, relatórios e informes secret, top secret, produzidos mundo e Brasil afora, inclusive pela CIA, aquele que foi um dos únicos 45 chefes do FBI, além das fronteiras dos Estados Unidos, assegura. Jamais li documento secreto que indicasse a existência de armas de destruição em massa no Iraque. O que li assegurava o contrário. Discuti com colegas do FBI e da CIA de qualquer parte do mundo e concordamos que Bush e Blair é da Inglaterra, buscavam uma justificativa para a guerra. Ele fala ainda de outros tempos, de como nos anos Reagan os Estados Unidos entregaram atenção. Isso é grave, aqui por favor. O ex-diretor do FBI denuncia na revista Carta Capital ao jornalista Bob Fernandes de como nos anos Reagan os Estados Unidos entregaram leiam aqui para mim, Brasil, o Antrax. Para quem, Brasil? Leiam aqui. Esta bactéria, se não for detectada a tempo, esta bactéria produzida em laboratório traz em horas a morte o cidadão. É o pó branco das cartas dos Estados Unidos. Conta como, atenção, na Guerra das Malvinas, sobe aqui para mim, os Estados Unidos forneciam aos ingleses informações dos satélites sobre as tropas argentinas. Atenção agora. Enquanto repassavam aos argentinos localização de navios ingleses que seriam destruídos. Quem quer um amigo assim, hein? De passagem, com a lógica exata de sua língua-mãe e pitadas de humor britânico, aborda o recente episódio da espionagem a Kofi Annan, na ONU, e ações também de espionagem contra o governo de Tony Blair. Provocado, o ex-chefe do FBI expõe em detalhes a interrupção da ação de terroristas que há 2 anos trabalhavam para explodir uma bomba atômica em Washington. Segundo ele, iam explodir uma bomba suja. Suja é porque é de fabricação caseira. Não se faz alarde. Isso, se revelado em toda a sua extensão, provocaria pânico na população americana. Ele está preparando um livro sobre o FBI e sua vida como agente secreto. Ele toma precauções contra uma gripe súbita, entre aspas, imortal. Uma gripe súbita e mortal. Em alguns lugares, com algumas pessoas, estão gravações de, segundo ele, muito mais do que falamos ou deixamos de falar aqui. Fatos que levariam a uma enorme repercussão internacional. Vejam isso. Você chefiou o FBI no Brasil por quanto tempo? 4 anos. A revista pergunta: como são as relações dos serviços secretos dos Estados Unidos com as polícias do Brasil? Você se refere à polícia de vocês ou à comprada por nós? Comprada? Sim, comprada.
Nossas agências doam milhões de dólares por ano para a Polícia Federal há anos, para operações vitais. No ano passado, a DEA americana doou uns 5 milhões de dólares. A NAS, Divisão de Narcóticos do Departamento de Estado, também narcóticos, uns 3 milhões de dólares, fora todos os outros. Os Estados Unidos compraram a Polícia Federal. Há um antigo ditado, e ele é real: quem paga dá ordens. Mesmo que indiretamente. A verdade é esta: a vossa Polícia Federal é nossa, trabalha para nós. Os vossos governos parecem não dar importância à polícia, diz ainda a matéria de Bob Fernandes na revista Carta Capital desta semana. Não sei se é a herança da ditadura, quando a polícia era mal vista, mas isso é incompreensível. A polícia, que deve ser uma entidade independente da política, independente de influências internas e externas, está na prática em mãos de estrangeiros. Pergunta a revista: isso se refere a todas as agências americanas que trabalham aqui? Diz ele: a CIA é outra história. A CIA tem função legal de um serviço de inteligência que atua no estrangeiro. Sim, mas também doa e atua com maior ou menor autonomia, se o Brasil permite. Bom, eu concordo. Atua com maior ou menor autonomia, mas o papel da CIA do ponto de vista dos Estados Unidos é correto e legal. É um serviço de inteligência no exterior. Quanto a CIA doa? Não sei. Os outros serviços secretos são mais abertos. A CIA é fechada. O orçamento da CIA entra no orçamento da defesa. Mas óbvio, como qualquer outro serviço secreto, utiliza o dinheiro para comprar, chantagear, pagar propinas. Senhores telespectadores, daqui a pouquinho eu vou receber Joelmir Betting, comentarista da Rede Bandeirantes, para a Foto e a Notícia. E é claro que vamos questioná-lo sobre o assunto.